Para tudo que você tá fazendo, que isso é incrível! O ministro Fux admite que o STF sim cometeu injustiças e solta pedrada atrás de pedrada contra Gilmar Mendes, contra Alexandre de Moraes e contra as críticas da academia e da grande imprensa. Eu vou te mostrar agora o que a mídia escondeu de você, que Alexandre de Moraes fez, que Fux comprovou e que a mídia abafou. E eu fiquei estarrecido quando eu descobri o que foi escondido e você vai ficar horrorizado com as injustiças de Alexandre de Moraes que estão sendo escondidas pela mídia. Atenção, Brasil, porque o que a mídia tentou esconder agora veio à tona e é simplesmente bombástico. Novos documentos e revelações expuseram o que Alexandre de Moraes jamais queria que o povo soubesse. E o silêncio da imprensa só confirma. Nós estamos diante de algo tão grave que pode estremecer os alicerces do STF. E não para por aí, porque o ministro Luiz Fux também deu colinga no dente. E o que foi revelado coloca em xeque não apenas decisões passadas, mas todo o sistema que hoje tenta se vender como guardião da democracia. O que estamos vendo não é apenas mais um escândalo, é a comprovação de que existe uma engrenagem podre funcionando nos bastidores, decidindo o destino da nação longe dos olhos do povo. E eu te pergunto, você acredita que depois dessas revelações ainda existe credibilidade dentro do STF? Segura firme, porque o que eu vou revelar agora é pesado, é histórico e pode mudar tudo o que você pensava sobre o poder no Brasil. Amigos, o que o ministro Luiz Fux acabou de revelar é simplesmente histórico. A decisão dele não apenas beneficia Bolsonaro e os presos do 8 de janeiro, mas também expõe para todo o Brasil o que muitos dentro do STF tentam esconder há meses. Essa revelação joga luz sobre a forma como a Suprema Corte tem atuado e principalmente coloca em xeque as decisões de Xandão, mostrando que nem todos os ministros concordam com a perseguição política que está em andamento dentro do Brasil. Então segura aí, porque nós vamos reagir primeiro a esse vídeo de Fux, que traz à tona os bastidores dessa guerra interna dentro do STF e mostra ao povo brasileiro que nem tudo está perdido e ainda existem vozes dissonantes dispostas a desafiar o sistema. Para tudo que você tá fazendo, que isso é incrível! O ministro Fux admite que o STF sim cometeu injustiças e solta pedrada atrás de pedrada contra Gilmar Mendes, contra Alexandre de Moraes e contra as críticas da academia e da grande imprensa. Então para o que você tá fazendo aí, que eu tô em choque com o que aconteceu hoje no Supremo Tribunal Federal e você também vai ficar. Porque foi mais do que surpreendente, foi inédito, foi avassalador, foi esmagador. Nós tivemos o ministro Luiz Fux colocando ali o dedo na ferida dos abusos cometidos por Alexandre de Moraes, que são apoiados por vários outros ministros, e lavou a nossa alma. Sim, o STF cometeu injustiças. Sim, o STF cometeu abusos. Sim, o STF violou a lei, violou a Constituição. Sim, essas injustiças precisam ser reparadas. Gente, senta aí, senta para assistir a esse momento absolutamente surreal que eu vou separar em 3 momentos e que começo aqui com este vídeo. Olha aí. Ao reconhecer que meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças, que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar. O meu realinhamento, pois, não significa fragilidade de propósito, mas firmeza na defesa do Estado de Direito. Gente, que espetáculo, que espetáculo. Essa aí é uma cena rara, raríssima no Supremo. O ministro Fux admitiu que houve injustiça nos próprios votos dele, nos próprios votos que ele deu nos casos dos réus do 8 de janeiro. Então ele não está apenas apontando o dedo para Moraes e para os demais colegas. Ele não está apenas atribuindo culpa aos outros e deixando de assumir a responsabilidade pelos próprios atos, não. Fux começa falando primeiro dele mesmo. Ele mesmo reconheceu que o entendimento dele antigo, que o levou a condenar os réus do 8 de janeiro anteriormente, era injusto, era errado. E que nem o tempo, nem a consciência dele permitiriam sustentar essa injustiça. E aí ele mudou e disse, é injusto, é errado. Gente, que porrada no Alexandre de Moraes e nos demais ministros. Que porrada, que dia glorioso, que dia belo para a justiça e para o STF no Brasil. Isso aqui, gente, é emocionante, é bonito de ver.
Como um ministro que tem brio, honra, dignidade, humildade como Fux é capaz de sozinho nos lembrar do brilho, da honorabilidade, do orgulho que a nossa Suprema Corte deveria ter, deveria representar para todos nós. A nobreza do gesto dele é de dar orgulho do que ele representa e nos faz sonhar com o que poderia ser uma Suprema Corte que aplicasse o direito e realizasse a justiça. Mas calma, calma que teve mais pedrada. Fux comentou também o fato de professores estrangeiros famosos terem saído por aí criticando o voto dele e comemorando a condenação do Bolsonaro. E aí ele deu uma verdadeira aula, apontando a militância política que acontece dentro da academia. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Estrangeiros, um professor mestre italiano e um outro professor polonês. Algum tempo depois, ambos foram instados a opinar sobre aquele julgamento, em particular sobre o meu voto. Não deixa de ser curioso, talvez até envaidecedor, que um voto minoritário desperte tamanho interesse. Mas o episódio me causou perplexidade. Pela forma com que os próprios autores, de alguma maneira, no meu modo de ver, extraíram as suas obras. O mestre italiano, que declarou não ter lido o meu voto e nem o processo, ele está falando do Ferrajoli e fala que as declarações deles traíram as próprias obras deles, porque Ferrajoli é conhecido como o famoso garantista, que defende direitos fundamentais e que diz que o papel ali do processo penal é proteger os direitos fundamentais contra o Estado. Segue lá, ó. E é um dos precursores do garantismo penal. Ele não teceu uma linha qualquer comentário sobre as afrontas por mim indicadas ao devido processo legal, a vedação a tribunais de exceção, a ampla defesa, a individualização das condutas, a proibição da analogia em malamparte, entre outras garantias elementares. Mas isso é até excusável na medida em que ele teve a lealdade de dizer que não leu o voto e não leu os 70 terabytes. Já o professor Tchevorsky, que se diz um teórico da democracia e, evidentemente, também não leu 70 terabytes, ele não se incomodou em nenhum momento com as restrições à liberdade de expressão e outros direitos fundamentais apontados por organismos internacionais, conforme citei no meu voto, cuja leitura declarou ter feito. A contradição de ambos, no meu modo de ver, é explicada por isso. Não conhecem a realidade brasileira, não leram o processo que eles se arvoraram a comentar e o que ainda, no meu modo, é mais constrangedor. Porque nós, professores, temos cuidado, nós todos temos a mesma titulação, somos professores catedráticos, temos livros escritos, e é preciso comentar quando se lê, né? O voto e as suas observações, que com elas não concordo. Eu, com quase 5 décadas de magistério, e sendo professor catedrático, porque essa denominação é antiga, considero lamentável que a seriedade acadêmica tenha sido deixada de lado por um rasgo de militância política. Prestou atenção? Prestou atenção nisso que ele acabou de dizer? Até anotei aqui para ler para vocês, ó. Considero lamentável que a seriedade acadêmica tenha sido deixada de lado por um rasgo de militância política. Que pedrada! Ele colocou aí o dedo na ferida da militância política da academia, na doutrinação que acontece nas universidades em que professores de esquerda se deixam cegar pela ideologia. Algo muito parecido com o que acontece na grande mídia, que tem muito também de militância cega da esquerda. Caracoles, hein, ministro Fux? A gente já gosta de você, olha, não precisa nos convencer a gostar ainda mais não, viu? Que show do Fux, que incrível! E se você ficou tão emocionado quanto eu com tudo isso aqui, senta o dedo no like com força, que isso aqui é raríssimo. Eu não lembro de ver isso no Supremo em muito tempo. E agora a gente olha comigo a cereja do bolo. Olha a pedrada de Fux no Gilmar Mendes. Olha aí. Ao rebaixar sua competência originária para uma das duas turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros que poderiam exteriorizar nos autos e não fora dos autos sua forma de pensar sobre os fatos a serem julgados na estação penal. Aliás, a manifestação de ministros que não participaram do julgamento fora dos autos recebeu uma crítica contundente sobre a violação à lei orgânica da magistratura. Gente, sensacional, sensacional. Vocês ouviram isso aí? Separei aqui para reler para vocês também, ó. Aliás, a manifestação de ministros que não participaram do julgamento fora dos autos recebeu uma crítica contundente sobre a violação da lei orgânica da magistratura. Que porrada seca no Gilmar Mendes. É um recado claro aí para aquele ministro cujo nome começa com G, termina